de volta com o Consulta ao Doutor, falando hoje sobre rinoplastia. Daqui a pouquinho tem outros temas de cirurgia plástica. Eu estou conversando com o Dr. Marcelo Vulcan, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Sociedade Americana de Nariz. Essa aqui mostra a gente descolando o septo. Essa estrutura aqui dentro do nariz é o que divide uma narina da outra. Então, na cirurgia da rinoplastia estruturada, a gente pega emprestado um pouquinho do septo, um quadradinho, e aí esculpe pedaços de cartilagem, porque isso é feito de cartilagem, e coloca em regiões estratégicas do nariz, tanto para melhorar o fluxo de ar, como a aparência. O nome disso é a utilização de enxertos cartilaginosos. Como é do próprio paciente, a chance de rejeição é praticamente nula. Vamos adiante. E então, aí? Aqui é um exemplo, então, de novo, vendo aqui é o septo no meio. Em amarelo é o enxerto esculpido, que a gente pegou emprestado, colocando de um lado e outro. Então, a gente está fazendo como se fosse um sanduíche no septo. Então, se porventura esse septo ele for um pouco torto, ele vai estar mais reto. E esse enxerto aqui, chamado de spreader graft, ele tem estudos que ajudam a aumentar o fluxo de ar em torno de 4 vezes. Ele deixa o dorso do nariz, para quem tem um pouco desviado, mais reto e melhora a função respiratória. Então, é muito interessante. Temos mais fotos? Não, acabamos as fotos. Como é que é, doutor, aquela pessoa que chega no seu consultório com uma foto? Doutor, eu quero meu nariz assim. O que é que o senhor diz para essa pessoa? A gente diz o seguinte, que cada pessoa tem sua própria estrutura óssea, cartilaginosa e proporções do nariz para com o rosto de maneira diferente. Não adianta trazer, então, foto da Nicole Kidman, que é o nariz, né? Mais pedido, né? Não adianta pedir. E fica diferente. A gente não pode, ninguém pode prometer resultados nessa cirurgia, né? A gente pode prometer que vai fazer o melhor possível. Então a cirurgia consegue melhorar aquela estrutura que a pessoa já tem, não dá para transformar em outra coisa, né? Difícil, a gente depende da matéria-prima, que são os ossos e cartilagens da pessoa, e da boa cicatrização, né? Para ter uma boa recuperação. Como é que é o pós-operatório? Pós-operatório tem uma boa notícia, não dói. As pessoas não acreditam, né? Não é incrível? Porque é uma região sensível, né, o nariz. Tá cheio de nervo, tem muitas coisas. A gente prescreve analgésico no pós-operatório, mas não dói. O que acontece? Mais ou menos após 48, 72 horas, começa a inchar o nariz, ele atinge seu pico e daí em diante ele começa a regredir. O cirurgião ele deve acompanhar o paciente na primeira semana, a cada 2 dias é sugerido, para poder limpar o nariz, tirar crostas e tal. Quem faz pontinho no nariz, aqui embaixo, por exemplo, te tira no 7º dia os pontos e aquele curativo de silicone que substitui o tampão nasal no 7º dia. Aí o acompanhamento pode ser semanal até completar um mês, e aí depois no 2º mês, 3º mês, 6º mês e 1 ano. A gente diz que ao redor do 3º mês já se tem em torno de 60%, 70% do resultado. E os 30% restantes, o refinamento da cirurgia, principalmente na ponta nasal, vai ser no decorrer do 1º ano. Então não adianta a noiva chegar lá a 1 mês do casamento, doutor, eu quero um nariz novo para o casamento. Não dá? Não é aconselhável, não é aconselhável. Ou posterga o casamento para 1 ano, mas provavelmente o noivo já ama ela dessa maneira, então mantém. Então é um pouquinho demorado até, enfim, se vê o resultado definitivo. Mas socialmente já está muito bem aceita após 1, 2 semanas, mesmo usando maquiagem. Mas e fica algum curativo, alguma coisa para deixar firme a parte óssea, alguma coisa assim? Isso. Quando a gente faz fratura óssea, geralmente, a gente utiliza um curativo de plástico que molda o osso por 1 semana. A gente retira esse curativo e mantém um outro curativo de micropore da cor da pele para chamar menos atenção por mais 1 semaninha. Não é? Porque esse período o osso está... Se de repente a gente deixa ele um pouquinho mais fino, ele está se adequando à nova posição, então a gente está orientando a calcificação no lugar que a gente acha interessante.
Agora, como é que é a cicatrização, enfim, de todos os tecidos? São muitos tecidos, né? Cicatrizando ao mesmo tempo. Isso. Como é que é aquela questão de fibroses? O que é que acontece? A fibrose, ela é imprevisível. O que é a fibrose? Ela é uma cicatrização não desejada no nariz, geralmente acontecendo nessa região aqui, entre a ponta e o dorso, onde ele termina. E por que acontece isso? O organismo, o corpo, ele começa a jogar a cicatriz onde ele acha que tem um espaço virtual. Então, até os tecidos, aqui está a pele, aqui está o osso, a gente quer com um curativo que aproxime a pele com o osso. Mas se isso por acaso não acontecer, ficar uma distância, então o organismo coloca essa cicatriz. Essa cicatriz indesejada é chamada fibrose, que pode dar, entre aspas, uma deformidade acima da ponta, e a gente tem que monitorar isso. Por isso que é muito importante a visita frequente com o médico de escolha do paciente, que muitas vezes, se ele observar que isso está acontecendo, a gente pode orientar massagens específicas no nariz e, às vezes, preencher com uma pequena injeçãozinha que não dói muito, aqui, de corticoide, baixa dosagem, para tentar acalmar essa cicatrização. E muitas vezes a gente consegue reverter a situação. Porque essa fibrose, ela compromete, né, o resultado da cirurgia. Ela compromete, questão de sim. milímetros ali faz diferença. Justamente, né? São milímetros. Ela compromete e a ocorrência dela é imprevisível, ela aumenta a sua probabilidade, principalmente nos casos de rinoplastia secundária, aqueles casos que são reoperados muitas vezes, e não depende, não quer dizer que foi erro médico, é muito do organismo da pessoa, né? O paciente, antes de operar, tem que ter expectativas realistas, e o médico precisa falar, eu consigo chegar até esse ponto, daqui para frente não. Você vai ficar feliz com isso, ou algo parecido? Então, tendo essa interpretação, essa é a maneira correta. Interpretar a cirurgia sempre da seguinte maneira: o quanto melhorou e não aquilo que falta melhorar. Temos que ser positivo, otimista e ver o quanto melhorou. É porque o ideal não existe, né? Não existe. Então não dá para perseguir, às vezes ficar perseguindo algo que não é possível de ser feito, acaba comprometendo o resultado, e aquilo que era bonito começa a ficar feio. A gente tem muitos exemplos. E pior, não pode prejudicar a respiração, não é? O nariz é feito para sentir cheiro, respirar, filtrar o ar, umidificar, aquecer o ar, ou seja, tem outras funções, não é só apenas da beleza, não é verdade? Então não adianta estar lindo se não for funcional, né? Exatamente. Tem que cumprir a função. Bom, doutor, queria falar um pouquinho também, já que a gente está falando sobre cirurgia plástica, né? Vamos aproveitar o nosso especialista aqui hoje. A questão do contorno corporal. A gente teve até recentemente aqui no programa algumas perguntas de pessoas que emagreceram muito, né? Reduziram o estômago, perderam muito peso, e aí, enfim, tem pele sobrando. O que é que se pode fazer hoje por essas pessoas? Para essas pessoas que perderam muito peso, seja sozinho ou por meio de cirurgia, a gente tem que esperar pelo menos um ano e meio de peso estável. Esse é o primeiro ponto. Depois, temos que avaliar a parte nutricional. Temos que ver se as proteínas estão boas, o coração, tudo bem, ok. Porque muitas vezes realmente fica a pele pendente, a parte interna da coxa. Então, existe esse contorno corporal pós-obesidade, é uma subespecialidade dentro da cirurgia plástica, e que a gente tem aprendido muito com cirurgiões dos Estados Unidos, que lá a obesidade mórbida é realmente mórbida, né? E então existem abordagens como, por exemplo, o Upper Body Lift, chamado, em que se faz simultaneamente plástica do braço e da mama. Existe o Lower Body Lift, que é da coxa, abdômen e bumbum. E existe também o Total Body Lift, que se faz tudo ao mesmo tempo, mas poucos pacientes se adequam a ele porque são muitos procedimentos ao mesmo tempo, não é? Bom, a gente tem algumas imagens aí. Essa imagem aqui, ela representa então o Lower Body Lift, que a gente faz, olha, elevando a coxa, então melhora o excesso da barriga, eleva a coxa, se retira todo o excesso de pele e gordura pendente, se refaz o umbigo, olha só, o umbigo refeito. E o bumbum, que muitas vezes cai, também a gente levanta. Não só levanta, como podemos aumentar o volume. Mas como você pode perceber, na cirurgia em contorno corporal pós-obesidade é uma troca de
silhueta versus cicatriz. A cicatriz é muito extensa, olha, circunferencial no corpo. E não existe, né, cirurgia sem cicatriz. Não né? existe cirurgia mediânica, não existe. Então, e essa cicatriz, para ficar boa, o paciente pós-obesidade tem que estar nutricionalmente muito bem, tem que estar com boas proteínas, se comportar no pós-operatório, seguir as indicações médicas e, muito importante, não fumar. Agora, tira só pele ou tira gordura também? Como é que é? A gente tira, geralmente, pele e um pouquinho de gordura, só que sem descolar muito a pele, ou seja, só na área onde está mostrando aqui. Então, não costuma se fazer também lipoaspiração em outras regiões, porque muitas vezes se perde um pouquinho de sangue na cirurgia. E é importante frisar, essa cirurgia tem que ser feita em situações ideais, clinicamente, e paciente com anemia não pode fazer a cirurgia, porque pode ser que perca um pouquinho de sangue, tá bom? Agora, normalmente com uma cirurgia, para aquelas pessoas que perderam muito peso, com uma cirurgia já dá para conseguir um bom contorno corporal ou é preciso fazer em etapas? Geralmente com uma cirurgia, a gente faz para o paciente o que mais incomoda ele. Então, muitas vezes o paciente fala, para mim incomoda a parte das coxas, não consigo andar direito. Então aqui, por exemplo, na parte da coxa pode ser feita essa incisão aqui ou uma outra incisão aqui no pé da coxa, melhora. Muitas vezes a gente, dividindo as cirurgias, primeiro parte de baixo, depois parte de cima, costuma ser mais seguro para o paciente, ele se recupera e já supre as necessidades. Eventualmente, algum retoque da cicatriz pode ser necessário, mas que muitas vezes se faz no consultório mesmo. Mas a minha dúvida é em relação àquelas pessoas que perdem 50 quilos, 70 quilos. Ou mais, 100 quilos. Já dá para tirar toda essa pele que sobrou, enfim, refazer esse contorno tudo de uma vez? Ou faz aí depois refaz novamente para ir aos poucos até atingir o objetivo? Entendi. Existe uma situação que é, por exemplo, a plástica higiênica. Muitas vezes o paciente já perdeu 70 quilos, mas na verdade ele precisa perder mais uns 50 quilos. Então, nesse caso, a gente só retira a parte da frente da barriga que está pendente. Muitas vezes essa parte da frente tem infecção bacteriana embaixo, de fungo, causa mau cheiro. Então, nesse caso, a gente pode sim, primeiro vamos fazer a parte higiênica para melhorar a situação do paciente e depois realmente a plástica corporal. A gente tem mais uma imagem, né? Vamos ver. Agora acho que é da... Isso. Aqui de novo, por exemplo, um exemplo da coxa, né? Então a coxa que está um pouco mais flácida, a gente pode melhorar isso aqui com essa incisão aqui na raiz da coxa. Essa incisão pode ser só aqui, junto com lipoaspiração, geralmente na parte aqui do meio da coxa, ou ela pode se estender um pouco mais abaixo, conforme o grau de excesso de pele, né? E dá para conseguir esse resultado, assim, de mais firmeza a olhos nus, assim, olha e vê que tá mais firme? Sim, é possível conseguir um resultado bem interessante com essa cirurgia de lifting de coxa, mas é importante lembrar que também o tônus muscular, o paciente precisa fazer a parte dele, tem que fazer caminhada, ginástica. Esperar que o médico faça milagre, né? Não, a gente não tem formação com milagres. Vamos para a próxima imagem. Isso aqui eu quis colocar essa imagem porque segurança em primeiro lugar nessa cirurgia. Então, cirurgias longas, que a gente estima mais de 4 horas, pode perder um pouquinho de sangue eventualmente. Esse é um método em que se evita a trombose venosa profunda. Então, esse aparelhinho aqui, ele fica apertando de maneira contínua aqui a perna e não deixa o sangue acumular nessa região, porque o paciente tem que entrar com saúde e sair com saúde. Então, é importante que o cirurgião tenha precaução, use aparelhos como esse, pode também usar mantas térmicas com ar aquecido para manter o paciente uma boa temperatura durante a cirurgia, nas condições mais ideais possíveis.
que é uma cirurgia de grande porte, essa cirurgia de contorno corporal pós-obesidade. A gente não tem nenhuma imagem da parte superior, eu queria falar sobre o braço, porque é um problema muito comum, né? O tchauzinho? É, aquele bracinho que cai, né? Tá. Aliás, o de todo mundo cai, né? Não é privilégio de quem emagreceu bastante, né? Cai mais, mas normal com a idade ele dá uma... Mesmo no decorrer da idade, pode cair um pouquinho sim. Aí tem dois aspectos. A flacidez muscular, que a gente já conversou, depende do paciente, vai fazer exercícios de tríceps na academia, bíceps, para tonificar, mas o excesso de pele pendente pode ser tratado só com uma incisãozinha na axila, se for um pouquinho, fica escondido na axila, ou se for até aqui, muitas vezes a cicatriz tem que ficar até perto do cotovelo. Não há muito como esconder essa cicatriz, mas existem maneiras de melhorar a qualidade dela ao longo do tempo, cuidados médicos, tudo depende do grau da deformidade no braço. Como é que é, a gente tem alguns minutinhos ainda, como é que é a questão da cicatrização? Para, enfim, não acontecerem aqueles casos de queloides, né, que ficam aquelas cicatrizes muito grandes, enfim, muito altas, né? Sim. A ocorrência da queloide ou da cicatriz hipertrófica, que é uma outra cicatriz não estética, ela é um pouco imprevisível. Mas a gente sabe que pacientes de origem africana, asiática, que já contam para o médico durante a consulta, olha, me machuquei aqui no joelho, ficou horrível a cicatriz. Então já é um alerta para o cirurgião. Em algumas outras regiões específicas do corpo, por exemplo, lobo de orelha, entre as mamas, então algumas áreas pode ser mais frequente acontecer isso. Caso isso ocorra, o médico tem que estar atento no pós-operatório e aí ele pode se valer de medicamentos injetáveis, pomadas, ou mesmo tiras de silicone que se coloca na região e se mantém por pelo menos aí uns 6 meses para organizar as fibras de colágeno durante a fase de cicatrização, que elas ficam desorganizadas, não estão paralelas entre si, então elas acabam ficando elevadas, muitas vezes dolorosas. Então a gente pode tentar amenizar isso de certa maneira. Para a gente finalizar, doutor, eu queria falar sobre os cuidados que a gente deve ter na hora de procurar um cirurgião plástico, a que tipo de detalhe a gente deve ficar atento, enfim, porque a gente sabe que nesse caso segurança está acima de tudo, né? A gente tem que, não é uma cirurgia, enfim, que por causa da saúde tem que fazer, não é nada, né, de urgência, emergência. Exatamente. Então tem que ser muito bem planejada, muito bem feita. Que tipo de cuidado a gente deve ter para isso? O primeiro cuidado é que deve sempre procurar um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e os telespectadores podem procurar no site www.cirurgiaplástica.org.br. E aí, dependendo da cirurgia que procura fazer, tenta procurar um cirurgião cujo foco de atuação seja maior na área que a pessoa gostaria de fazer a cirurgia. Então seria como se fosse um cirurgião com maior experiência naquilo que a paciente quer fazer. Isso é uma coisa. Importante também tentar conversar com os pacientes que foram operados pelo médico, não é? Ver se ele é atencioso com você durante a consulta, porque se já na consulta não for atencioso, imagina depois da cirurgia, não é? Não se valer por preços. Preços muito baixos são estranhos. Por quê? Tem custos hospitalares, quem vai colocar prótese, às vezes usar uma prótese de má qualidade, é muito barata, mas e os riscos, não é? E também, por outro lado, um cirurgião extremamente caro não é garantia de resultados. Tem muito marketing por trás, enfim, uma série de coisas. Eu acho que tem que ter uma boa empatia com o médico, né? E saber escolher basicamente por esses critérios. E se alguma coisa der errado, não gostei, sempre conversar com o médico, né? Sim. Obviamente que no pós-operatório, os familiares e amigos vão começar a opinar. E aí começa a falar, mas está torto, mas está muito inchado. Escute primeiro o seu médico, ele sabe o que ele fez, ele vai saber te orientar, se é alguma coisa temporária ou eventualmente definitiva.